A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar comentando a lição de número 2, a proposta de Faraó, um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé. Bom, você já percebeu como o inimigo não se opõe diretamente à nossa fé, mas muitas vezes tenta negociá-la? Você já observou isso? Foi exatamente isso que Faraó tentou fazer com Moisés. Ele não disse, não adore a Deus, ele não falou isso. Mas ele tentou ditar como, onde e até onde eles poderiam adorar. Então nós entendemos que a proposta de Faraó parece, à primeira vista, um compromisso razoável, né? Mas por trás era uma armadilha, né, para sabotar a fidelidade e a verdadeira adoração ao Senhor. Então hoje o inimigo continua usando a mesma estratégia, né? Oferece distrações e meias-verdades para tirar o foco da nossa total consagração a Deus. Então, mediante isso, a pergunta é: estamos caindo na proposta de Faraó? Ou estamos resistindo para viver a plenitude da adoração e do serviço ao Senhor? É uma pergunta que eu vou deixar para você nesse ponto introdutório. Então, o primeiro tópico, adorando a Deus. Vamos falar um pouco aqui, dentro desse primeiro tópico, adorando a Deus. Entendemos que adoração é reconhecer Deus como o único como o único digno de honra, de glória, obediência e amor absoluto. Então a adoração vai muito além de cantar louvores, certo? Adoração, anota aí, adoração é um estilo de vida que coloca Deus no centro de tudo, ou seja, coloca Deus no centro da nossa vida. E quando nós lemos a Bíblia, nós observamos que o primeiro mandamento, conforme Êxodo, no capítulo 20 e o versículo 3, é: não terás outros deuses diante de mim. Então Deus já estava advertindo o povo. Então esse mandamento estabelece a exclusividade de Deus no coração do povo, no coração de cada cristão. Ou seja, adorar é obedecer, amar e servir somente a Deus, sem dividir esse lugar com ninguém, certo? A sua vida pertence a Deus. Então, a verdadeira adoração, primeiro, ela é exclusiva, pertence só a Deus, certo? Segundo, ela é total, ela não é pela metade. Ela é com tudo que nós somos. Terceiro, ela é contínua. Não só no culto, não é só na igreja adoração. A adoração é na sua casa, é no seu trabalho, é no seu carro, é no coletivo, é dentro da sua casa, é onde você estiver, você tem que estar adorando, certo? Deus escolheu Moisés para conduzir os israelitas para quê? Para o israelita adorar a Deus, né? Então, quando Deus chamou Moisés, ele deixou claro
ele deixou claro para Moisés que a libertação do povo tinha um propósito, e o propósito era adorar a ele no deserto. Êxodo, capítulo 3 e o versículo 12, e Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal, de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Então o objetivo da tirada do povo do Egito era para chegar a Canaã, mas também para adorar a Deus no deserto. Ou seja, a liberdade não era apenas para escapar de Faraó, mas para se render ao Senhor em adoração. E nós, quando nós olhamos para Moisés, nós entendemos que Moisés foi o instrumento de Deus para conduzir o povo à verdadeira adoração. Agora, Faraó tentou negociar a obediência de Moisés e do povo. Faraó usou de estratégia. Ele propôs limites para impedir uma entrega total. Então, podemos dar aqui alguns exemplos. Êxodo capítulo 8, versículo 25. Vão e sacrifiquem ao seu Deus, mas aqui na terra do Egito. Observa mesmo o que é que ele falou. Ou seja, adorem, mas fique sob meu controle. Fique sobre meus cuidados. Então essa era a estratégia de Faraó. Segundo, Êxodo 10 e 11. Pode ir os homens, né? Ele falou, pode ir os homens. E o que significa isso? Dividir a família, limitar a adoração. Terceiro, Êxodo 10 e 24, ele vai dizer, pode ir, mas vocês deixem os rebanhos, né? E isso significa o quê? Tirar os bens, impedir o sacrifício completo. E Deus não quer nada pela metade. Deus quer completo. E nós entendemos que Faraó, ele representa o mundo e Satanás, tentando impedir uma adoração genuína, completa, separada para Deus. Ele tenta impedir, ele tenta tirar isso, ele tenta tirar esse foco da nossa vida, né? Ele não quer que paramos de crer em Deus. Não precisa você deixar de crer em Deus. Ele quer apenas que não nos entreguemos por inteiro. Olha, não é preciso você deixar de crer no seu Deus, mas você não pode se entregar a Ele por completo. A adoração tem que ser pela metade. 1.1. Moisés, o mediador da adoração a Deus no deserto. Como podemos definir deserto? Deserto é um lugar de sofrimento ou um lugar de propósito divino? Bom, o deserto, simbolicamente, ele é lugar de quê? De escassez, solidão e provação. Você já perguntou a alguém, irmão, como é que você está? Estou no deserto, porque para ele está numa escassez, está numa provação, está numa situação difícil, né? Mas no contexto bíblico, o deserto também é lugar de quê? É lugar de revelação, é lugar de milagre, é lugar de dependência, é lugar de provisão de Deus, é lugar de adoração verdadeira. É no deserto que você adora e o milagre aparece, Deus se revela. Então, deserto é lugar de provisão.
Foi no deserto que Deus, ele manifestou a sua glória. Foi no deserto que Deus fez milagres extraordinários. Foi no deserto que Deus deu os mandamentos a Moisés, onde falou com Moisés. Foi no deserto que Deus formou o caráter do povo, né? Então, deserto também é lugar onde a pessoa passa a ser moldado. Êxodo 3:12, Deus diz a Moisés: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O deserto não foi um erro no caminho dos israelitas. Foi parte do plano de Deus. Então, antes deles entrar na terra prometida, o povo precisava aprender a adorar a Deus no deserto, ou seja, adorar mesmo sem abundância, sem conforto, mas com o coração inteiro. Adorar a Deus na bonança é fácil, adorar a Deus com um carro bom, com a casa boa, com dinheiro gordo na conta é fácil. Agora, adorar a Deus na escassez, aí realmente é onde vai surgir o verdadeiro coração, a verdadeira adoração. Então Moisés foi escolhido, preparado e capacitado por Deus para conduzir o povo à verdadeira adoração. Então o que é que Moisés ele teve? Moisés ele teve a experiência no Egito. Ele sabia lidar com Faraó. Moisés ele tinha conhecimento do deserto, por quê? Porque ele viveu em Midian. Certo? E Moisés, ele tinha comunhão com Deus. Deus falava com Moisés face a face, conforme Êxodo 33:11, e também quando Deus chamou ele através daquela sarça. Então, embora Moisés se sentisse capaz no início, conforme Êxodo 3:4, mas Deus ele não erra em suas escolhas, ele capacita os que chama. Deus capacita aqueles que ele chama. Então nós observamos que Moisés não só libertou o povo, mas Moisés conduziu o povo a uma verdadeira adoração. Moisés liderou o cântico conforme Êxodo 15. Moisés ergueu o tabernáculo conforme a ordenança de Deus, e também Moisés intercedeu pelo povo como um verdadeiro mediador. Então, quando Moisés tira o povo do Egito, né, ele conduz o povo ao deserto. Então Deus estava ensinando que adorar a ele exige separação do mundo, que é o Egito. E também exige entrega total, mesmo em meio às dificuldades, que é o deserto, né? As dificuldades representam o deserto. Então Moisés foi um instrumento usado para cumprir esse propósito, certo? Então agora, 1.2, a adoração após a vitória. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho e vê o exército de Faraó destruído, o povo responde com uma verdadeira adoração. Então a primeira coisa que fizeram não foi construir casas, nem buscar comida, nem organizar o acampamento, porque eles poderiam muito bem fazer isso, organizar o acampamento, preparar alguma coisa para comer, mas eles não se preocuparam com isso. Eles foram imediatamente adorar a Deus.
Êxodo capítulo 15, versículo 1 e 2, vai dizer o texto: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Ó Senhor, o Senhor é a minha força e o meu cântico, e ele me foi por salvação. Depois do cântico de Moisés, Miriam, profetisa, irmã de Moisés e Arão, tomou um tamborim e liderou as mulheres em louvor ao Senhor, ou seja, em uma verdadeira adoração. Nós vamos observar isso em Êxodo 15, 20 e 21. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim na mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins, dançando. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Você sabia que podemos aprender algo aqui com Miriam? O que aprendemos com Miriam? Primeiro, a adoração envolve o corpo, a alma e o espírito. Não existe adoração incompleta. Adoração é completa. Quando ela cantou, dançou e tocou instrumento, expressando alegria total, né? Ali ela expressava uma alegria total, um regozijo, adorando ao Senhor. Segundo, a adoração de Miriam foi contagiante. Miriam levou outras mulheres a adorarem também ao Senhor. Então, a verdadeira adoração inspira os que estão ao nosso redor. Ou seja, a verdadeira adoração, ela traz impacto. Ela vai impactar as outras pessoas. E as outras pessoas vão se comover, vão sentir e vão ser tocadas para adorar o Senhor. Terceiro, mulheres também são chamadas à adoração e liderança espiritual. Miriam, como uma profetisa, tinha sensibilidade espiritual e liderou naquele momento de celebração. Ou seja, ela influenciou as demais pessoas que estavam ali perto dela. Quando Deus nos dá a vitória, celebramos com intensidade, sem vergonha e sem reservas. Nós damos nosso culto de ação de graça. Nós fazemos celebrações, porque só a Ele a glória pertence. Então nós observamos que a adoração após a vitória não é o fim. Não é o fim. É um lembrete de que Deus continua conosco na jornada, dizendo: eu estou contigo na jornada. Enquanto você estiver aqui, vai ter aflição, vai ter tribulação, mas vai ter vitória também. E no meio da tribulação e da aflição, você vai me adorar. Então, o que essa adoração, ela nos ensina, meus queridos? Anote aí. Primeiro, a vitória pertence ao Senhor, não é mérito humano. A vitória pertence ao Senhor. Muitas pessoas dizem: fulano e tal fez isso por mim. Não, foi Deus pela sua misericórdia que usou. Eles reconheceram que foi Deus quem lutou por eles, e não suas próprias forças, conforme Êxodo 14. Então, a adoração é um ato de gratidão e reconhecimento. Nós agradecemos e reconhecemos que se não fosse o Senhor, nós não teríamos tido a vitória. Segundo, a adoração responde à fidelidade de Deus. Ou seja, Deus é fiel para cumprir com aquilo que Ele promete. Certo? Então, o cântico exalta o caráter de Deus. O Deus poderoso, fiel,
justo e salvador. É isso que nós expressamos com a nossa adoração. Então, isso mostra que a adoração verdadeira, ela nasce do coração, certo? Ela nasce de dentro. Ela nasce do coração de uma pessoa que reconhece quem verdadeiramente Deus é e o que Ele faz. Então nós vamos observar também que a vitória não é o fim, é um novo começo. Quando nós recebemos a vitória, é um novo começo. A vitória no Mar Vermelho foi só o começo de uma longa jornada. Então, a adoração após a vitória fortalece a fé para os próximos desafios. Porque enquanto nós estivermos aqui, sempre existirão desafios. Para finalizar esse primeiro tópico, 1.3, a razão da adoração a Deus. Qual a razão da verdadeira adoração a Deus? A adoração verdadeira não nasce do costume, certo? De emoção ou da tradição. Ela nasce de uma revelação e do reconhecimento de quem Deus é e do que Ele faz. E nós entendemos isso conforme nos versículos 1 e 19 de Êxodo, do capítulo 15. A palavra porque é a chave que revela o motivo da adoração do povo. Êxodo 15 e 1, cantarei ao Senhor, observe bem, cantarei ao Senhor, porque grandiosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Êxodo 15, 19. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor os fez tornar a cair no mar. Então entendemos que o povo não adorou por obrigação, mas por convicção. Por quê? Porque eles testemunharam o agir sobrenatural de Deus. Eles viram, eles presenciaram, eles testemunharam esse agir sobrenatural de Deus, como a libertação deles lá do Egito, né? Eles testemunharam também aquela travessia milagrosa a pés enxutos, onde ali eles não molharam nem seus pés, onde Deus abriu aquele mar. Eles testemunharam a destruição do exército de Faraó. E também eles testemunharam a humilhação das falsas divindades do Egito. Deus mostrando para eles que Deus é o Eu Sou, o Todo-Poderoso, e toda divindade negativa se submete a Ele. Então, diante disso, a única resposta possível dos israelitas foi adorar, né? Então, o poder de Deus se tornou inegável na boca de cada um deles. Nem Faraó, nem seus exércitos, nem os deuses do Egito, nem os magos puderam impedir o plano de Deus traçado para libertar o seu povo. Então, as pragas foram sinais da justiça divina. O mar aberto foi um ato de graça e poder de Deus. Então, a vitória, ela foi total. Não foi uma vitória parcial, foi uma vitória total. Então, adorar é celebrar a fidelidade de Deus, o poder e a soberania
de Deus. Então, assim como Israel, nós também temos motivos para adorar ao Senhor, né? Nós temos motivos para adorar Ele. Deus já nos libertou da escravidão do pecado. Deus já nos libertou do Egito. Deus já nos arrancou de lá com mãos fortes e nos fez povo seu. Deus nos fez atravessar mares de dificuldades. Quantas vezes nas dificuldades você disse assim: como foi que eu consegui? Porque Deus pegou na sua mão para você atravessar esse mar de dificuldade. E você tem vencido batalhas que você nem poderia vencer sozinho, mas Deus pegou na sua mão. Eu já estou pregando aqui, tá vendo? A lição está tão poderosa que eu já estou pregando. Então, essa realidade, meus queridos irmãos, ela nos exorta a viver como verdadeiros adoradores, né? Desprendido das ilusões e das prisões deste mundo, com os olhos fixos simplesmente no Senhor. João 4:23 está registrado: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você é um verdadeiro adorador. A senhora é uma verdadeira adoradora. Então vamos cada vez mais adorar o Senhor e ganhar almas para Cristo. O segundo tópico vai nos dizer: servindo a Deus com os nossos bens. Esse ponto aqui ele é muito importante porque vai nos trazer a clareza como nós devemos seguir a Deus. Então nós observamos que a proposta de Faraó, registrada em Êxodo, no capítulo 10, versículo 24, revela uma estratégia ardilosa, né? Em Êxodo 10 e 24, Faraó vai dizer: então chamou Faraó a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor somente, fique as vossas ovelhas e as vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Então, nesta fala, Faraó parece estar cedendo, mas na verdade está tentando limitar a adoração do povo de Deus. Então ele diz assim: pode ir, adorem, mas deixe os seus bens aqui. Então ele está permitindo que o povo vá, mas o povo tem que deixar os bens. Ou seja, pode servir a Deus, mas não com tudo o que vocês têm. Então, é uma proposta com aparência de liberdade, mas com um laço oculto. Então nós temos que ter cuidado nas meias verdades, né? Que isso nós chamamos de sofisma. Temos que ter cuidado. Então o objetivo é muito claro. Se os bens ficassem no Egito, o coração do povo ainda está onde? Ia estar preso no Egito, né? Então essa era a estratégia de Faraó. Então, sem os rebanhos, eles não teriam como oferecer sacrifício ao Senhor. Por quê? Porque ia estar os seus bens no Egito, né? Seria uma adoração incompleta, condicionada e sem custo verdadeiro. Uma estratégia terrível de Faraó. Mas aí entra em cena o homem de Deus, o homem com discernimento, o homem dentro de uma orientação do Senhor. Então, a resposta de Moisés revela o princípio da entrega total. Êxodo, capítulo 10, 25 e 26. Ele vai dizer: tu também
tens de nos dar sacrifício e holocaustos, para que os ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado irá conosco, nenhuma unha ficará, né? Nenhum casco, em outras palavras, ficará. Então, Moisés entende que servir a Deus exige tudo, até os recursos que possuímos. Então, servir a Deus com nossos bens é isso. Não podemos querer adorar a Deus e manter parte da nossa vida, do nosso coração, ou seja, dos nossos bens no Egito. E o que significa isso? Manter os bens no Egito significa viver como se os nossos bens não pertencessem ao Senhor. Muitas das vezes as pessoas têm um carro bom, mas o coração dele está no carro. Tem uma casa boa, mas o coração está na casa. Tem um apartamento bom, mas o coração está no apartamento. Então, essas pessoas usam apenas para fins pessoais, egoístas. Não consagra a Deus, não separa os bens, o financeiro da sua vida espiritual para Deus. Como se Deus não tivesse autoridade sobre essa área. Tudo que nós temos pertence a Ele, sabia? Tudo que nós temos pertence a Ele. Mesmo nós vivendo no mundo, com apartamento, com carro, com casas, com tudo, mas nós pertencemos, ou melhor, nós não pertencemos mais ao sistema do mundo. E eu vou lhe dar aqui um texto relacionado a isso. Jesus orou, conforme João 17:16, Jesus disse: eles não são do mundo, como também eu não sou. Ou seja, nós vivemos no mundo, mas nós não somos guiados pelos valores do mundo. Nós não podemos ser guiados. O nosso coração não pode estar nas coisas do mundo. Nós não podemos ser guiados pelo sistema do mundo. Os nossos bens, nossas casas, nossos carros, mesmo sendo usados aqui no mundo, deve ser consagrado ao reino de Deus. Isso aqui foi Deus que me deu, é consagrado ao Senhor. Certo? É consagrado ao Senhor. A minha casa é consagrada ao Senhor. Meu carro é consagrado ao Senhor. Meus apartamentos, tudo é consagrado ao Senhor. Meus bens, tudo é consagrado ao Senhor. Alguém pode ir à igreja, irmãos, adorar, levantar as mãos, mas se não tiver comprometimento com a obra, não ofertar, não ajudar ninguém, não usar suas habilidades para o reino de Deus, essa pessoa está vivendo a fé com os pés fora do Egito, mas o coração e os bens ainda presos no Egito. Primeiro, Deus não quer apenas nossa presença, né? Mas Ele quer o nosso todo, certo? Coração, tudo que temos. Honrar a Deus com os bens é parte da adoração, conforme Provérbios, no capítulo 3, versículo 9. Segundo, Satanás ainda tenta convencer crentes a servirem a Deus pela metade. Pela metade. Temos que ter cuidado. Ele diz assim: adore, mas não se comprometa totalmente. Não oferte, não se sacrifique, não envolva seus recursos, certo? Não precisa. Não precisa. Deus vai te dar discernimento para você saber o que deve fazer com seus bens. Nós temos que entender que o verdadeiro adorador entrega tudo ao Senhor, inclusive o que possui. Isso eu estou falando de consagrar, certo? Consagrar o que você tem a Deus. Terceiro, nossos bens devem
servir ao propósito de Deus. Os seus bens não é simplesmente para o seu uso pessoal, mas deve servir ao propósito de Deus. Nada deve ficar no Egito, nem sequer uma unha, nem sequer um cacho, porque tudo pertence a Ele. O que você tem foi Deus que proveu para a sua vida. Vamos agora para o 2.1. Adoração parcial. A proposta de Faraó parecia razoável aos olhos naturais, mas era carregada de engano espiritual. Ele sugeriu que Moisés levasse o povo, inclusive mulheres e crianças, para adorar a Deus, desde que deixasse para trás o gado e as ovelhas, conforme Êxodo 10 e 24. Porém, Moisés, com discernimento, com orientação de Deus, Moisés ele entende a armadilha e ele rejeitou firmemente essa sugestão. Ele sabia que sem um rebanho não haveria sacrifício, e sem sacrifício não há a verdadeira adoração. Porque a adoração também envolve sacrifício. Muitas das vezes, uma adoração onde não dói, é fácil adorar. Adoração parcial, meus queridos, não é suficiente para Deus. Isso é coisa muito séria. Faraó representa o inimigo que tenta permitir que sejamos religiosos, desde que não sejamos totalmente consagrados, mas por completo, um paliativo. Então o que é que ele vai dizer? Sirva a Deus, mas sem compromisso total. Leve sua família, mas deixe seus recursos. Mantenha sua fé, mas divida seu coração. Continue acreditando em Deus, mas que o seu coração seja um pouquinho dividido. Entendeu? Então Moisés, ele entendeu que a adoração verdadeira envolve entrega total, entrega completa. Certo? A adoração verdadeira, ela envolve pessoas, bens, tempo, talento e tudo que somos. Tudo, é completo. É espírito, corpo, alma, é espírito, alma e corpo. Nada pode ficar para trás. Nem um casco, nem uma unha ficará no Egito. A adoração tem que ser completa. Neemias, capítulo 10, versículo 32 ao 39, nos mostra esse mesmo princípio. Quando o povo ele voltou do exílio, o povo renovou um compromisso total com Deus, incluindo oferta voluntária, sustento do templo. Terceiro, consagração dos dízimos. 4, e participação ativa de toda a comunidade. Eles entenderam que adoração sem entrega é incompleta. A adoração tem que ser total. Não podemos separar, meus queridos, nossa fé da nossa vida prática. Certo? Se tem fé, mostra tuas obras. Então, adorar a Deus não é apenas cantar ou ir à igreja. Não, isso não está relacionado à adoração. Isso é uma adoração parcial, Então, adoração verdadeira é entregar, certo? É entregar a Ele nossos bens, nossa família, nosso trabalho, nosso tempo, tudo que nós temos. Deus não aceita partes. Ele quer tudo. Tudo. Então, uma adoração parcial é como um sacrifício incompleto. Anota aí. Uma adoração imparcial é um sacrifício incompleto.
não sobe como aroma suave perante as narinas de Deus. Não tem como. O 2.2, os bens como expressão de adoração. Então, ao confrontar Faraó, quando Moisés confronta Faraó durante as 10 pragas, Moisés recebeu 4 propostas do monarca, 4 propostas do Faraó. Na última delas, Faraó sugeriu que o povo partisse, mas deixasse seus bens no Egito. Vocês observam um pouco que eu sempre estou aqui trazendo, para não estar saindo da lição, porque a lição ela traz essas repetições, mas daí a gente tenta dar mais uma clareada. Então, Moisés, ele recusou essa oferta, pois sabia que os animais seria essencial para o culto a Deus no deserto. Então, sem os animais, a adoração ao Senhor seria comprometida. Como eu falei, seria uma adoração incompleta. Então, essa atitude vai revelar uma importante lição. Nós entendemos que a verdadeira adoração envolve não apenas palavras ou gestos, mas também a entrega total do coração e de tudo que possuímos. Então Moisés nos ensina que nossos recursos devem estar no serviço, deve estar a serviço do culto a Deus, como declara 1 Crônicas, capítulo 29, 11 e 14. Tudo pertence ao Senhor, e o que lhe oferecemos é apenas uma devolução daquilo que dele já recebemos, certo? Então, assim os nossos bens se tornam uma expressão concreta de louvor e gratidão. Vamos finalizar esse segundo tópico, agora indo para o 2.3, honrando a Deus com os nossos bens. O que seria honrar a Deus com os nossos bens? Honrar a Deus vai além de palavras, Vai além de palavras, intenções, e envolve atitude prática. Inclusive no modo como administramos nossos recursos. Então a Bíblia, ela ensina que devemos reconhecer o Senhor como dono de tudo e usar nossos bens de forma que glorifique a Ele. Porque se foi Ele que nos deu, então nós temos que usar os nossos bens para glorificar a Ele. Por isso aqui, honrando a Deus com os nossos bens. Provérbio 3, 9 e 10 orienta: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então nós observamos que esse princípio mostra que quando colocamos Deus em primeiro lugar, até nas finanças demonstramos fé, gratidão e submissão à sua vontade. Então, ofertar, ajudar os necessitados, sustentar a obra missionária e viver com generosidade são formas concretas de honrar ao Senhor com o que temos. Nossos bens não devem ser fins em si mesmo, mas instrumentos para adoração e serviço no reino de Deus. Eu já presenciei caso que o irmãozinho ia para a igreja, que era humildezinho, e passar aquela família de carro e não ter coragem de dar uma carona ao pobre irmão com a sua família, que tinha até vaga no carro, e passar e não dar a carona para o irmão. Então vamos ser mais empáticos, vamos ser mais sensível ao Espírito Santo do Senhor. Terceiro tópico vai nos dizer: servindo a Deus com o nosso melhor. A resposta de Moisés à última proposta de Faraó revela uma postura de fidelidade
e total dedicação a Deus. Quando ele recusa deixar os bens no Egito, ele demonstrou que não estava disposto, né, a oferecer a Deus um culto incompleto ou negligente. Por quê? Porque ele queria servir a Deus com o melhor. Ele não queria transmitir uma adoração incompleta ao Senhor.